A jornada de trabalho do funcionário, ela é definida pela legislação. O seu limite é definido pela legislação. Nós temos então que a lei diz que nós temos uma carga horária máxima, uma jornada de trabalho máxima de 44 horas semanais e 8 horas diárias, tirando aquelas profissões excepcionais como aeroviários, tirando essas circunstâncias específicas, diferenciadas, as profissões diferenciadas, nós temos 44 horas semanais, 8 horas diárias. Qualquer tipo de excedente a essa jornada de trabalho deve então ser pago ao funcionário com o adicional de hora extra, que é de no mínimo 50%, e aí pode variar para mais, nunca para menos, pode variar em razão da convenção coletiva ou de acordo coletivo eventualmente praticado, assinado com a empresa ou com aquela categoria de forma específica. Importante observar que toda empresa vai controlar e deve controlar a jornada de trabalho do seu funcionário, ou seja, o controle de ponto, a marcação de ponto. Para que isso aconteça, obrigatoriamente, a empresa deve ter pelo menos mais do que 20 funcionários. Então, essa marcação, esse controle é obrigatório para as empresas com mais de 20 funcionários. Se a empresa tem menos que 20 funcionários, é opção dela em fazer ou não esse controle, mas é importante que faça, porque numa eventual ação trabalhista, o controle de ponto, ele vai ser prova, ele vai servir de instrumento para que o juiz possa verificar se houve ou não hora extra e se houve ou não, eventualmente, o pagamento. O que se permite é a pré-anotação do intervalo, ou seja, a anotação de entrada e saída deve acontecer diariamente pelo funcionário, no momento em que ele ingressa na empresa e após a sua saída. O que é permitido já deixar anotado no controle de ponto, no cartão de ponto, é o horário de intervalo, seja almoço ou jantar ou algum intervalo menor. A legislação não diz, mas o Tribunal Superior do Trabalho, ele admite que haja uma variação de até 10 minutos por dia, tanto no horário de entrada quanto no horário de saída. Qualquer tempo a maior que eventualmente o funcionário fique na empresa, ainda que seja para uma questão pessoal, isso vai ser objeto de prova e, se não for provado, ele entra como estando à disposição para a empresa e, por conta disso, a empresa vai ser obrigada a pagar horas extras. Quando a empresa tem mais do que 20 funcionários, numa demanda trabalhista, numa ação trabalhista, ela é obrigada a juntar os cartões de ponto. Por conta disso, é importante que a empresa permaneça com os controles de ponto por pelo menos 5 anos, porque ela obrigatoriamente terá que juntar se for demandada numa reclamação trabalhista. No caso de empregado mulher do sexo feminino, ao início do cumprimento de toda e qualquer hora extra, ela tem direito a um descanso de 15 minutos. Por exemplo, vamos supor que a jornada da sua funcionária termina às 18 horas, mas você convocou para que ela permaneça em hora extra. Quando chegar às 18 horas, ela deve descansar por 15 minutos, e esse descanso deve ser anotado no cartão de ponto, para após iniciar o cumprimento da sua hora extra. É importante, então, que tenha esse intervalo de 15 minutos, porque senão nós vamos ter o acréscimo de 15 minutos sobre a hora extra. Okay? Então, é importante que tudo isso fique delimitado e organizado pelo empresário para que ele não tenha problema futuramente. A anotação de ponto por exceção, ou seja, deixar anotado apenas eventual hora extra e se presumir que o cumprimento da jornada foi irregular, ou seja, só anotar a hora extra ou alguma excepcionalidade, depende de acordo coletivo ou convenção coletiva. Não pode o funcionário individualmente fazer um acordo com a empresa para que haja esse tipo de marcação de ponto. No mais, importante guardar os cartões de ponto para evitar qualquer problema futuro.